Pagar o preço por ser, custe o que custar, eis o que todo ser humano precisa fazer. Mas poucas são as pessoas que topam este desafio. Esta originalidade, esta autenticidade de simplesmente ser e não se importar com tendências, modismos, as aparências, as extravagâncias e todas essas enrolações que enrolam os seres humanos, os afastando de si próprios. Hoje a vida é muito mais uma encenação, uma teatralização do que propriamente uma vida autêntica. As pessoas se vendem por muito fácil, por prazeres, por destaque, por privilégios, por questões passageiras efêmeras que logo desaparecem na sequência, não deixando marcas, ensinamentos e aprendizados. Tudo é muito volátil hoje, tudo é muito gelatinoso na vida destes seres humanos gelatinosos, que se venderam em troca de nada. De nada, esta é a verdade. Quem é e paga o preço por isso, não se importando, constrói com solidez a sua vida interior, a fortalece e prepara paulatinamente a escadaria para depois, mais tarde, um dia poder voltar ao mundo espiritual autoconsciente. Ninguém conseguirá retornar à pátria espiritual se não ser, se não pagar o preço aqui na vida terrena do ser. Não que ser tenha um preço caro, mas hoje tudo é tão falso, tudo é tão travestido, tudo é tão baseado em aparências, em falsos destaques, em privilégios obscenos, podres e decadentes, que a maior parte das pessoas, para conquistar um espaço em meio a esta podridão, abrem mão dos seus princípios, abrem mão do ser. Quantos seres humanos, para conquistar um pseudo-lugar, porque isso é um pseudo-lugar, não é um lugar de verdade, quantos seres humanos, para conquistar um pseudo-lugar, não abrem mão de si mesmos, não trocam os valores reais e verdadeiros por bugigangas, por quinquilharias, por lantejoulas que têm um falso brilho. As pessoas se vendem muito fácil e por muito pouco, porque perderam o olhar na perspectiva espiritual. Alguém que está desperto espiritualmente aqui na vida terrena compreende que tudo é passageiro. Alguém que está desperto, ele intuitivamente se volta para o mundo espiritual, querendo retornar para ele um dia. E assim vai tecendo relações, vai conquistando o seu espaço na vida terrena, de tal modo a não prejudicar esse olhar espiritual, de tal maneira que o caminho continue aberto para poder seguir adiante, para poder se desenvolver espiritualmente. Esse é o verdadeiro compromisso ético. Esta é a verdadeira ética. Tanto se fala de ética na nossa época, tantas teorias, tantos livros, tantas baboseiras propagandeadas, mas o que é a ética, no fim das contas? É não se vender, é ser, é ter um compromisso com o mundo espiritual aqui na vida terrena, buscando abrir caminho aqui na vida terrena para que o mundo espiritual se manifeste aqui, através das qualidades que as pessoas têm dentro de si. Os seres humanos precisam ser um reflexo daquilo que está no mundo espiritual. Isso precisa ser implementado aqui nas ações, nos pensamentos, nas atitudes, nas vivências e nas convivências. O reino de Deus precisa vir aqui para a Terra através dos próprios seres humanos, através da sua disponibilidade, da sua vida interior madura, da sua veracidade nos atos, nas ações. Isso permite que a vida terrena seja um reflexo
de mundos mais elevados, de planos mais elevados. Mas hoje a humanidade se fechou completamente para estes planos mais elevados e sutis, porque se vendeu. Se vendeu por coisas tão pequenas que assumiram uma projeção na vida moderna, que o olhar das pessoas foi nublado por causa disso, as referências foram perdidas. Os seres humanos encontram-se hoje extasiados, vidrados nesta vida artificial, onde tudo é aparência, onde tudo é faz de conta, onde tudo é comprar, vender e negociar, objetivando vantagens promíscuas, decadentes e perversas. Isso é um não ser, isso é uma não vida, isso é a decadência. E por isso que viver de forma verdadeira se tornou difícil em meio a estes seres humanos falsos, falsificados, mascarados, que se vendem. Hoje, quem não se vende, ele é peitado pelos vendidos, porque os vendidos, lá no fundo sabem que estão perdidos e sentem raiva de alguém que não se vendeu. Não que seja difícil viver aqui na vida terrena, não que seja difícil ser, mas quem é, estando no meio daqueles que não são, dos vendidos, dos decadentes, precisa aturar toda esta corja de seres humanos promíscuos que estão aqui espalhando todo o seu veneno energético. Se a humanidade fosse um pouco mais pura, um pouco mais sincera, ser não seria algo tão difícil, porque o ser humano então não encontraria tantos obstáculos produzidos por aqueles que não são e que se venderam. Então, é preciso ser, custe o que custar. Faz-se necessário pagar o preço para poder ser, porque somente isso conta. O dia que o ser humano desencarnar, o dia que ele sair deste corpo aqui, a única coisa que vai contar para ele é se ele foi ao longo da sua vida, ou se ele simplesmente encenou, fez de conta, se vendeu, buscou privilégios fáceis, o destaque, as aparências. Aí será separado o joio e o trigo. O que é a separação do joio e do trigo? Daqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que trocaram o seu ser pelas facilidades, pelos lucros fáceis, pelas aparências, pela projeção. Então este é o problema. Se o ser humano não tem um compromisso consigo mesmo, com o seu desenvolvimento espiritual, com a ética interior, ele vira apenas um fantoche em meio aos semelhantes, um boneco que caminha aqui nas passarelas da vida se sentindo importante, sendo aplaudido pelos idiotas. E aquele que quer ser aplaudido, que quer ser lisonjeado pelos idiotas, nada vale, nada é. Ele não está sendo, está apenas representando um papel, fazendo de conta, vivendo de aparências, sendo seduzido por ilusões, fantasias, por todas essas tentações que hoje estão aí desviando as pessoas do seu caminho. É triste, mas é verdade. Esta humanidade se desviou completamente do caminho e esses seres humanos arrogantes ainda querem colocar pedras no caminho daqueles que são e que trilham o seu próprio caminho. Mas todos pagarão pelo que estão fazendo. Todos pagarão. O retorno já está aí. Quantas coisas estão acontecendo? Problemas climáticos, guerras, doenças, depressão, ansiedade, descontentamento, frustrações, o desânimo. A vida sobre a Terra está cada vez mais difícil. Este desânimo vai tomar cada vez mais conta da vida das pessoas para ver se elas acordam. Se vão acordar ou não, desculpem, eu não sei. Daí é uma responsabilidade de cada um, que cada um faça aquilo que lhe convém,
aquilo que lhe agrada mais. Mas é fato que as consequências elas surgem inevitavelmente e é preciso pagar o preço do ser, custe o que custar. É preciso ter um compromisso muito sério com o seu lado espiritual, porque do contrário se afunda e se cai nas ilusões deste mundo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!